O trabalho de o apóstolo São Paulo pela igreja. O trabalho de Paulo pela igreja. É sobre isso que nós estaremos falando. O trabalho de Paulo pela igreja. Estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus, falando da Bíblia. Você está no canal A Bíblia com o pastor João Guimarães. Estarei lendo a Bíblia, explicando a Bíblia de forma simples, verdadeira e pura, para mim e para você. E cada vez que nós estudamos a Bíblia, nós enriquecemos, primeiro, quem está estudando, segundo, quem está ouvindo. E se você poder ficar comigo até o final, rapidamente, você já pode interagir, você pode falar, você pode compartilhar e você pode fazer o seu comentário. Vamos comigo até o final, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Versículo de número 24 da primeira carta de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. O versículo é o 24. Estou aqui há 6 vídeos gravados só no capítulo de número 1. Quando eu estava gravando o capítulo de número 5, eu achei que fosse o último, mas não consegui. Nós temos aqui só 10 minutos de mensagem. Então eu estou aqui ainda, agora no sexto vídeo, gravando aqui no capítulo de número 1 de Colossenses, porque eu trago uma explicação de versículo para cada versículo ou de palavras por palavras. É muito bom estar aqui. Vem comigo. Verso é o de 24. Agora me alegro em meu sofrimento, diz o apóstolo São Paulo. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. O que Paulo está falando? Ele diz, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Por que ele está falando isto? Porque vocês, na expressão dele, vocês são a igreja de Cristo. O sofrimento do apóstolo é pela a igreja. Então, quando ele fala vocês, não está falando vocês no sentido do humano, está dizendo vocês, igreja. Então, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo, agora ele traz o corpo dele, é literal, pelo meu corpo, o corpo literal, o que resta das aflições de Cristo, porque também, só para você não perder o fio da meada, Paulo está falando de dentro de uma prisão, Paulo está preso em Roma. Então, esse sofrimento está preso por causa do evangelho, por causa da palavra. A palavra é Cristo. Então, aflições que restam das aflições de Cristo. E ele segue no verso dizendo, em favor do seu corpo, do corpo de Cristo. Agora não está falando mais do corpo dele. O corpo dele está em aflição por causa das aflições de Cristo. O que resta das aflições de Cristo. Completo no meu corpo, o resto das aflições de Cristo. Em favor do seu corpo, do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Em favor, em vez de corpo, ele tiraria a palavra corpo, em favor da sua igreja. Ele está dizendo em favor do seu corpo, que é a igreja. Que é a igreja. Então, observe aqui no verso 24, nós temos a expressão, o termo, a palavra corpo, por 2 vezes. Quando ele chama sofrimento por vocês, ele está falando por vocês, trazendo também vocês são a igreja. Aí ele diz o completo no meu corpo, o corpo dele é físico, o sofrimento, está sofrendo por causa de Cristo, por causa da palavra, por causa do evangelho, que é Cristo, em favor da igreja, que é o corpo de Cristo. Verso de número 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade. Dela quem? Da igreja. Então, da igreja me tornei ministro de acordo com a responsabilidade. Que responsabilidade é essa que ele está referindo? Por Deus em mim atribuída. Logo ele está dizendo, esta responsabilidade não é minha, não foi eu que resolvi abrir um supermercado, abrir uma loja,
abrir um comércio. Não sou eu que decidi nada, nada, nada. Eu estou preso porque foi atribuído, por Deus atribuiu para mim para estar preso. Eu estou sofrendo por aflições de Cristo porque Deus a mim atribuiu isso. Não fui eu que escolhi, mas eu obedeci. O que Deus atribuiu, por Deus a mim atribuída? De apresentar a vocês plenamente a sua palavra ou a palavra de Deus. Aleluia! Observa aqui, bem minuciosa, como se fosse mastigado, detalhado. Paulo relata com a unção do Espírito Santo a palavra eficaz, o ministério, aleluia, essa carta aos irmãos, aleluia. Me acompanha de outra vez aqui, só para a gente entender. Eu fui até o verso de número 25, mas eu quero ler outra vez para você entender. Eu queria que você estivesse entendendo como eu estou vendo o texto sagrado. Paulo está na prisão escrevendo para uma igreja que está sendo atropelada por um falso ensino, dizendo que precisa de mais pessoas, Cristo não é o suficiente. E ele já falou, Cristo é a supremacia, é o supremo, é maior, é o primeiro, é o único. E ele traz agora no verso 24, leia comigo o verso 24. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo o meu corpo, o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. E ele segue, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Ou, ele está dizendo que esse ministério, que foi atribuído aqui, da parte de Deus, para apresentar plenamente a palavra de Deus, isso não foi só para Paulo, não. Isso foi para mim e para você. Paulo não existe mais. Paulo está morto. Mas ele deixou escrito para eu e você desse seguimento. E aqui nós estamos exercendo. Então, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações. Não foi os profetas, não foi os juízes, não foi os reis, não foi os sacerdotes. Não. Foi a mim, eu e você, aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, mas que agora foi manifestado a seus santos, eu e você. Versículo de número 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. A ele quis, quem quis foi Deus. Não foi porque a gente pediu, não. Ele que quis. Dar a conhecer entre os gentios. Gentios não era o escolhido, não é o povo de Israel, não é o judeu, não. Gentio era rejeitado, estava longe. Mas os gentios foi alcançado. Alcançado por quem? Pela gloriosa riqueza deste ministério. Que ministério é esse? Que é Cristo em vocês. Oh, aleluia! A esperança da glória. Verso 28, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um
com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando, conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Talvez seja bom que a gente salienta, relata uma vez mais, traz uma ênfase mais forte. Para isso eu me esforço. É bom entender que isso não se faz de qualquer maneira. Não se faz sem ânimo. Não se faz em segundo plano. Não se faz escolhendo épocas boas. Não. Isso se faz com esforço. Isso se faz com esforço. Apresentando a todo homem perfeito em Cristo. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Cristo, a força de Cristo. Eu me esforço com a força de Cristo que atua em mim. Oh, glória a Deus! Poderosamente. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Como você tem exercitado este evangelho na tua vida? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu lazer, na sua viagem? Você tem feito a obra do Senhor com esforço? Você tem continuado, mesmo que há uma aflição por parte de Jesus, mas você olha pelo que Deus atribuiu a você. Ele quis que o ministério fosse manifestado em você e você continua avante, ou você já tem jogado a toalha? Ou você já tem estagnado, parado? A palavra de Deus é para você. Levanta a cabeça. Continua. Deus não te chamou para parar no meio da estrada. Não, para que você continue triunfante, exercendo esse ministério que o Senhor colocara nas tuas mãos. Paulo é bem categórico em dizer: Jesus atribuiu a mim esse ministério, ou Deus atribuiu a mim. Eu quero falar para você neste momento, Deus atribuiu a você, está nas suas mãos. É você que tem que fazer. Pensa nisso. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal Sagrada com Pastor João Guimarães. E vamos junto levar a palavra do Evangelho. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Seja o teu nome glorificado, exaltado, magnificado. Vem sobre mim a tua palavra, o teu poder e a tua ajuda, Senhor. Meu Deus, afasta toda a obra, Senhor, do inferno, a obra do mal. Pai bendito santo, nos alcança pela tua bondade. Alcança cada um, meu Pai, aonde estiver, com as tuas mãos, conduzindo e provendo na vida de cada irmão, em nome de Jesus.